Meus amigos, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós temos diversas religiões no território nacional, doutrinas, seitas, todas elas com o seu componente de autenticidade e de também legitimidade. Legitimidade todas têm, porque são todas legítimas perante a lei, são todas autorizadas, são todas reconhecidas, são todas protegidas por lei, e todo cidadão deve respeitar a manifestação de culto. Não é submeter-se, é respeitar a manifestação de culto de cada uma dessas doutrinas, e inclusive a doutrina cristã, a doutrina de salvação pela obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas elas estão sujeitas também à sua autenticidade. Sim, à sua própria autenticidade, porque cada uma delas é, no caso, autêntica pela observância a um princípio ou princípios estabelecidos por um homem ou mais homens, ou por espíritos, ou por, digamos, espíritos humanos, ou o que seja. Mas existe algo excepcional na fé cristã. O cristianismo tem a sua autenticidade na vontade soberana, não de um homem, nem de um espírito humano, mas na vontade de Deus. E isso antes da fundação do mundo. Portanto, o cristianismo não pode ser definido como uma religião ou doutrina ou obra de salvação estabelecida por homem, mulher, filósofo, filosofia ou instituição. Não tem o menor fundamento, porque os princípios cristãos de salvação em Cristo, essa obra resgatadora, essa obra de remissão, essa obra de reconciliação com Deus, foi estabelecida antes da fundação do mundo por três espíritos soberanos, não três espíritos humanos evoluídos, mas por três espíritos puros, santos, coesos, coeternos e cogloriosos, com a mesma substância, portanto, consubstanciais e também coeternos. Isso caracteriza o cristianismo, a autenticidade da fé cristã, da obra de resgate, não está depositada no ombro de nenhum homem ou mulher, mas na vontade soberana de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2, nós vamos começar a falar da autenticidade da fé cristã, da obra de resgate que somente o cristianismo tem. E vamos ver aqui o que diz o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Não havia, portanto, vida, não havia erva sobre a terra, não havia nenhum animal rastejante, muito menos o homem ou a mulher na sua corrupção. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus. Mas com qual das três pessoas que formam a Triunidade Santa? As três pessoas estavam presentes. Corromper essa definição é desmantelar completamente o conceito da Triunidade Santa. É não compreender todo o contexto das Escrituras, é não compreender ou compreender e rejeitar as revelações de Deus. O Espírito de Deus parava sobre a terra, ainda vazia e ainda disforme, mas o plano de resgate de Deus
desse Deus, um só poder em três pessoas, já estava pronto, ou era preciso que o homem pecasse para que Deus estabelecesse os seus princípios soberanos? Não, na presciência de Deus, a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, ou de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo, já estavam prontas antes da fundação do mundo. E quanto antes? Quantos milhares de anos antes? Ou quantos milhões de anos antes? Não se aplica essa contagem. Não se pode medir dessa maneira. Simplesmente desde a eternidade antes da fundação do mundo. Essa é a autenticidade que somente a obra redentora de Jesus tem. Porque ela nunca esteve sujeita a princípios humanos, mas os princípios estabelecidos por três espíritos puros, coeternos, perfeitos e soberanos, coesos e consubstanciais, e todos os três com a mesma glória. Jesus explica muito bem isso. Jesus e os apóstolos, vamos juntar aqui umas 5 passagens para nós montarmos no nosso entendimento a coerência do que se afirma na fé cristã quanto à sua autenticidade, já que a sua legitimidade não está em discussão. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, o que Jesus diz a Deus Pai na sua oração sacerdotal? Ora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Antes que houvesse o mundo. Pai, glorifica ao teu Filho com a mesma glória que eu partilhava contigo antes que houvesse o mundo, portanto, com a mesma glória que eu partilhava contigo, ó Pai, desde a eternidade. Então, Jesus não tem 2000 anos. O Verbo encarnou há cerca de 2000 anos. Mas ele é eterno, como é eterno o Espírito de Deus Pai e o Espírito Santo de Deus. No versículo 24 também, ele manifesta a mesma coisa em outras palavras. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Mais uma vez, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus Cristo é eleito sumo sacerdote da nova aliança, o remidor de todo aquele que crê em sua obra redentora antes da fundação do mundo, portanto, não sujeito ao coração ou à pressuposta sabedoria de homens, mulheres, filosofias ou instituições. Por isso nós podemos afirmar em bases bíblicas, já começando com as palavras de Jesus, que a obra redentora de Deus em Cristo é antes da fundação do mundo e completamente isenta em seus planos, em seus princípios, de qualquer influência malévola ou corrupção de homem. Então dizer que fulano de tal criou o cristianismo é a coisa mais sem sentido e mais absurda que alguém possa dizer. Citando os apóstolos, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, vamos começar com Paulo, na Epístola aos Efésios, no capítulo 1, vamos ler do versículo 4 ao versículo 7, essa bela passagem e também bastante esclarecedora. A partir do versículo 4, assim como nos escolheu nele Jesus, antes da fundação do mundo, aí está,
a predestinação dos salvos. Eu não estou falando de predestinação absoluta, eu estou falando da predestinação em Cristo. Vamos repetir. Assim como nos escolheu nele Jesus, antes da fundação do mundo. Então você, meu amigo cristão, foi escolhido em termos antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, não segundo o beneplácito de doutrina de homens ou doutrina de espíritos ou de instituições. No qual temos a redenção, no qual Jesus temos a redenção, pelo seu sangue. Então, redenção e sangue, não adianta dissociar. Dissociar e tentar negar o que está escrito é negar os princípios das revelações de Deus, é criar doutrina particular que não tem nenhuma autenticidade perante Deus. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então é bom aqui enfatizar que Paulo diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. A doutrina cristã tem quantos anos? 200? 1000 anos? 2000 anos? Não. Dentro da sabedoria das Escrituras Sagradas, dentro das revelações de Deus, de Jesus e dos apóstolos, nós sabemos que a obra redentora de Jesus é eterna, como é, no caso eterna, a vontade de Deus. Deus simbolizando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, quem criou a obra redentora? Jesus participou dessa obra redentora antes da fundação do mundo. E Jesus errou? Jesus cometeu algum erro? Existe na obra redentora alguma coisa que seja um defeito por parte de uma das pessoas soberanas e perfeitas? Não. O homem mente, o homem erra, mas Deus não erra. Muito menos aquele que é chamado o Rei da Glória. O apóstolo Pedro também reforça essa passagem na sua primeira epístola, em 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler do 18 ao 20. A ênfase está no versículo 20, mas vamos ler 18, 19 e 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Não é ponto de vista, não. É palavra de um apóstolo da envergadura de Pedro, comissionado devidamente por Jesus. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Isso estabelece ou não a obra de resgate de Deus em Cristo como sendo eterna e anterior à fundação do mundo. Você vai acreditar em homens que dizem que o cristianismo foi criado no concílio tal, ou por fulano de tal, por Constantino, por Lutero, por fulano e beltrano? Não. Nós estamos falando de coisas sérias. Nós estamos falando de coisas espirituais que satisfazem ao homem cristão de boa consciência, mas não trazem nenhuma satisfação aos que vivem na inverdade. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, quer dizer, na plenitude dos tempos, por amor de vós. Não há dúvida que nós temos uma obra redentora
pelo sangue remidor de Jesus, estabelecida por Deus, não por homem ou instituição, antes da fundação do mundo. E o que é, no caso, instituído por Deus, tem autenticidade ou não tem? Ou será que existe na face da terra alguma coisa elaborada por homens ou espíritos ou instituições e que tenha uma autenticidade maior do que os princípios soberanos de Deus? Uma boa pergunta, cada um com a sua resposta. Para nós terminarmos, em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, dando maior ênfase a tudo isso que foi dito, o anjo do Senhor falando a João, falando sobre a besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se o Cordeiro de Deus foi imolado desde a fundação do mundo, na presença de qual homem, na presença de qual mulher, na presença de qual espírito, na presença de qual instituição o cristianismo foi estabelecido em seus princípios? Nenhum. Foi estabelecido no coração de Deus, usando desse antropomorfismo. É a vontade soberana de Deus. Por isso, em termos de autenticidade, o cristianismo é sui generis. Ele tem a autenticidade na vontade soberana de três espíritos puros, coesos, coeternos e cogloriosos: o Espírito de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem estabeleceu as bases cristãs da salvação foi o próprio Deus. E Jesus estava presente ou Jesus estava ausente? Quem agora pretende tirar Jesus desses planos? Assim, meu amigo, meu irmão, a autenticidade da obra redentora de Jesus é inquestionável. Para os homens de má consciência, eles vão buscar qualquer coisa que venha a corromper essa verdade absoluta. Mas os homens de boa consciência, que creem nas revelações de Deus mais do que nos pressupostos humanos, e examinarem essas passagens dentro da contextualidade bíblica, não vão ter dúvida da autenticidade da fé cristã. Por isso eu sou cristão. Eu tenho a certeza absoluta que eu estou no caminho certo, escolhido por Deus para mim e para toda a minha família cristã. Que Deus abençoe você, que isso leve você a refletir. Autenticidade, legitimidade. Tudo que é legítimo é autêntico, e qual é o grau de autenticidade de tudo aquilo que é legítimo? Fica com você, ou melhor dizendo, fica com as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe você.